O que era para ser apenas mais um debate acadêmico se transformou em um verdadeiro espetáculo ao vivo. Um renomado professor universitário, respaldado pela grande mídia e pela elite intelectual progressista, acreditava que tinha tudo sob controle. Ele estava convencido de que, com sua retórica afiada e sua suposta superioridade intelectual, desmontaria Jair Bolsonaro diante das câmeras. Mas ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O auditório estava lotado. De um lado, estudantes e militantes da esquerda confiantes de que veriam Bolsonaro humilhado ao vivo. Do outro, apoiadores atentos, certos de que aquele embate revelaria mais uma vez a hipocrisia de um sistema que insiste em manipular a narrativa. No centro de tudo, um mediador claramente alinhado com o professor, pronto para conduzir a conversa da forma que melhor favorecesse a sua ideologia. Só que havia um problema: Bolsonaro não é do tipo que se intimida. Ele já enfrentou o establishment político, a mídia, o sistema judiciário e saiu vitorioso inúmeras vezes. E naquela noite, diante de um público ansioso e de câmeras transmitindo para milhares de espectadores, ele não iria recuar. Bem, senhor Bolsonaro, o senhor sempre foi acusado de espalhar desinformação e de ter um conhecimento limitado sobre economia e política internacional. O professor aqui presente, Dr. Carlos Moretti, é um dos mais respeitados intelectuais do país. Então eu gostaria de começar com uma questão simples. O senhor realmente acredita que suas ideias têm embasamento ou são apenas slogans populistas para agradar sua base? A provocação inicial fez a plateia reagir com murmúrios. Alguns riram, outros aguardavam atentos. O professor Moretti ajeitou a gravata satisfeito com a forma como a pergunta foi conduzida. Bolsonaro, porém, apenas inclinou-se levemente para a frente, como se soubesse exatamente o que responder. Engraçado. Quando a esquerda fala em debate, o que eles realmente querem dizer é monólogo, onde só eles têm razão. Mas vamos lá. Se eu não tivesse embasamento porque milhões de brasileiros me elegeram, será que todo esse povo é burro? Ou será que tem algo na sua ciência política que não está funcionando? Um burburinho cresceu na plateia. O professor Moretti riu, mas foi uma risada forçada. Antes que ele pudesse responder, Bolsonaro continuou. Afinal, professor, me diga uma coisa: qual foi a última vez que uma teoria acadêmica sua resolveu o problema da insegurança pública nas ruas? Porque enquanto o senhor dá palestras sobre sociologia em salas com ar-condicionado, o cidadão comum está lá fora sendo assaltado a caminho do trabalho. A plateia começou a aplaudir. O mediador, percebendo que o clima estava mudando, tentou retomar o controle. Bom, vejamos. O professor Moretti tem argumentos sólidos baseados em estudos e números. Não podemos comparar conhecimento empírico com achismo, certo, professor? O professor assentiu com um sorriso presunçoso. Exatamente. Veja, senhor Bolsonaro, suas ideias simplificam questões complexas demais. O senhor fala de segurança pública sem entender a raiz do problema. Criminalidade se resolve com educação e não com armas. Bolsonaro sorriu e olhou diretamente para o professor. Ótimo. Então vamos fazer um teste. O senhor anda sem segurança por aí. Vai para a casa de transporte público sem carro blindado. O silêncio tomou conta do auditório. O professor hesitou. Bem, Bolsonaro levantou as mãos. Aí está o problema. Quem prega a utopia da esquerda não a pratica na vida real. Quer que o povo fique vulnerável enquanto vocês vivem seguros. O estúdio explodiu em aplausos. O jornalista respirou fundo e resolveu mudar de assunto. Mas era tarde demais. O jogo já estava virando. A tensão no estúdio era palpável. O professor Moretti ajeitou os óculos, visivelmente desconfortável com a resposta de Bolsonaro. O mediador, percebendo que precisava retomar o controle, fez uma pausa dramática antes de seguir com a próxima questão. Tem um livro que todo mundo está comentando. O nome dele é Manual do Patriota Cristão. Dizem que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula, e até sobre as grandes mídias. Você acredita mesmo nessas coisas? Ou será que isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita? A plateia aplaudiu com empolgação. Com sorrisos maldosos, estavam ansiosos para saber como ele sairia dessa. Esse livro está incomodando, justamente porque ele mostra aquilo que todos tentam esconder.
Ele escancara como a esquerda controla. O que as pessoas podem ou não dizer revela como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião, é um material completo, feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. Todos na plateia ficaram paralisados. Será que aquilo era verdade? O mediador, mantendo a postura séria, insistiu na pergunta. Saiu uma notícia recentemente que a esquerda está tentando censurar esse manual. É verdade isso. A plateia aplaudiu. Mais uma vez, mas todos ouviram em resposta. Totalmente verdade. E por que será que eles estão com tanto medo dessas informações serem divulgadas, não é mesmo? Se eles estão com medo é porque é verdade. Eles têm que entender que não adianta tentar censurar. As pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país. E é por isso que o povo está acordando. Muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível, colocando no primeiro comentário fixado de cada vídeo para que as pessoas consigam baixá-lo antes que seja censurado. Portanto, se você vir um canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde. O mediador respirou fundo, tentando reorganizar a entrevista. O professor Moretti cruzou os braços, mas não conseguiu esconder a expressão de irritação. Bolsonaro, o senhor sempre fala sobre liberdade, mas não acha que a direita também distorce informações para favorecer suas narrativas? Afinal, a imprensa tem um papel importante de fiscalizar o poder e muitas das críticas feitas ao senhor vieram de investigações jornalísticas sérias. Bolsonaro se inclinou levemente para a frente, encarando o mediador com um olhar desafiador. Fiscalizar o poder, ótimo. Então me explique por que a imprensa nunca investiga os esquemas do Lula, mas cria manchetes sensacionalistas sobre mim por qualquer coisa. Isso não é jornalismo, isso é militância disfarçada. A plateia reagiu com uma explosão de aplausos. O mediador tentou se recompor, mas Bolsonaro continuou. Querem falar de distorção. Então me explique como é que um político condenado em 3 instâncias foi solto e tratado como um herói pela mídia. A esquerda pode tudo, e quando alguém expõe isso, é chamado de teórico da conspiração. O professor Moretti interveio. Mas, senhor Bolsonaro, a questão jurídica é complexa, e houve falhas processuais que Bolsonaro interrompeu. Ah, claro, quando é um político de esquerda, sempre há falhas processuais. Mas quando se trata da direita, aí vale qualquer pretexto para destruir a reputação de alguém. A verdade é que o Brasil está cansado desse teatro. A tensão no estúdio aumentava. O mediador olhou rapidamente para o ponto eletrônico, tentando encontrar uma saída para o debate que agora estava totalmente fora de seu controle. O clima no estúdio estava pegando fogo. O professor Moretti respirou fundo, tentando manter a compostura. Seu rosto começava a demonstrar sinais de frustração. O mediador, percebendo que precisava equilibrar a discussão, lançou uma nova pergunta na tentativa de recuperar o controle. Mas veja, senhor Bolsonaro, seus apoiadores falam muito em liberdade de expressão, porém, ao mesmo tempo, tentam impor uma visão única sobre patriotismo, religião e até mesmo o papel da imprensa. O senhor não acha contraditório? Bolsonaro deu um leve sorriso antes de responder. Olha só, interessante como vocês chamam de imposição, quando a direita defende seus valores, mas quando a esquerda domina as universidades, a mídia e até a cultura, aí é apenas pluralidade de ideias, né? A plateia caiu na gargalhada, aplaudindo em seguida. Moretti franziu a testa, desconfortável com a reação do público. Não se trata disso, senhor Bolsonaro. O ponto é que o Brasil é um país democrático e laico. Sua insistência em associar política com religião pode ser perigosa. Bolsonaro não perdeu tempo. Perigoso para quem? Para vocês que querem acabar com os valores cristãos do Brasil. O povo brasileiro é majoritariamente cristão, Moretti. E vocês não suportam isso. Querem transformar nossa cultura em um laboratório de engenharia social onde tudo é relativizado, menos a agenda progressista. A plateia vibrou novamente.
O professor Moretti cruzou os braços, tentando esconder sua irritação. O mediador se adiantou tentando reverter a situação. Mas isso não significa que o Estado deve seguir uma única linha ideológica. E quando falamos de imprensa, temos que lembrar que veículos de comunicação independentes são essenciais para a democracia. O senhor não concorda? Bolsonaro deu uma risada sarcástica. Independentes. Me diga onde estavam esses jornalistas independentes quando Lula estava no poder. Por que só investigam o que interessa? Vocês chamam de jornalismo, o que na verdade é pura militância. A grande mídia trabalha como assessoria de imprensa da esquerda. O estúdio inteiro ficou em silêncio por um segundo, até que os aplausos tomaram conta do ambiente. Moretti ajeitou os óculos demonstrando impaciência. O senhor simplifica demais as coisas. Existem investigações sérias com embasamento. Não dá para reduzir tudo a uma conspiração contra a direita. Bolsonaro olhou diretamente para o professor e rebateu sem hesitar. Engraçado que tudo que vai contra a esquerda vira teoria da conspiração, né? Mas quando é para espalhar fake news contra mim, aí vale tudo. Se amanhã algum jornal disser que eu tentei dar um golpe na democracia, vão repetir essa mentira até virar verdade oficial. O mediador tentou interromper, mas Bolsonaro continuou. Esse é o jogo de vocês. Manipular, distorcer, censurar quem pensa diferente. Mas o brasileiro não é bobo. O povo está vendo tudo e não vai mais aceitar essa manipulação. Os aplausos explodiram mais uma vez. O professor Moretti respirou fundo, visivelmente derrotado. O mediador engoliu seco. Era evidente que o controle do debate estava perdido. O professor Moretti já não escondia o desconforto. Seus argumentos estavam sendo desmontados, um por um, e a plateia aplaudia cada resposta de Bolsonaro com entusiasmo. O mediador tentava desesperadamente encontrar um ponto de ataque que pudesse virar o jogo. Senhor Bolsonaro, vamos falar de algo concreto. O senhor diz que a esquerda quer censurar opiniões divergentes, mas seu governo também teve problemas com a liberdade de imprensa. Diversos jornalistas afirmam ter sido perseguidos. Como o senhor explica isso? Bolsonaro ergueu a sobrancelha surpreso com a pergunta. Perseguidos. Então quer dizer que um jornalista que mente descaradamente, distorce fatos e me ataca diariamente. Quando recebe uma resposta minha, está sendo perseguido. Engraçado. Eu passei 4 anos sendo chamado de genocida, fascista, ditador e ninguém nunca foi censurado. Mas quando alguém critica a esquerda, aí a conversa muda, né? A plateia aplaudiu mais uma vez. O mediador tentou interromper, mas Bolsonaro seguiu firme. Querem falar de censura? Vamos falar da censura de verdade. Hoje, se um cidadão comum posta uma opinião que incomoda a esquerda, ele pode ser banido das redes sociais, desmonetizado ou até processado. Mas quando um militante disfarçado de jornalista espalha fake news contra mim, a democracia protege. Isso é liberdade de imprensa ou manipulação descarada? O professor Moretti se mexeu na cadeira tentando conter a irritação. Mas, senhor Bolsonaro, a questão da moderação nas redes sociais é necessária para evitar desinformação. Existem regras e políticas para garantir que o ambiente digital não seja tomado por discursos de ódio. Bolsonaro soltou uma risada. Discursos de ódio. Esse termo já virou desculpa para censurar quem pensa diferente. Eu pergunto quem define o que é ódio. A esquerda, o STF e as Big Techs. Porque pelo que eu vejo, só um lado está sendo punido. A plateia explodiu em aplausos. O mediador tentou mais uma cartada. Mas veja, senhor Bolsonaro, há inúmeros estudos que mostram que desinformação pode ser prejudicial para a democracia. O senhor não acha que algumas restrições são necessárias para evitar que mentiras sejam espalhadas? Bolsonaro cruzou os braços e olhou diretamente para o mediador. Então vamos fazer um teste. Se a preocupação de vocês fosse com a verdade, por que ninguém censura quando mentem sobre mim? Por que fake news contra a direita podem circular livremente? Vamos parar com essa hipocrisia. Isso não tem nada a ver com proteger a democracia e tudo a ver com silenciar quem não se ajoelha para a esquerda. Os aplausos foram ensurdecedores. Moretti fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Ele sabia que qualquer resposta agora poderia ser mais um tiro no pé.
O mediador trocou olhares com a produção claramente desconfortável. O debate estava fugindo do controle. O estúdio estava em chamas. Cada resposta de Bolsonaro deixava o professor Moretti mais encurralado, e o mediador já demonstrava sinais de desespero. A plateia vibrava a cada argumento desmontado e o embate chegava ao seu ápice. Senhor Bolsonaro, a questão é que discursos como o seu inflamam a população e podem levar a consequências perigosas. O senhor não se sente responsável pelo crescimento da polarização no Brasil. Bolsonaro soltou uma risada sarcástica antes de responder. Ah, então agora a culpa da polarização é minha. Interessante, quando a esquerda passa décadas demonizando quem pensa diferente, tudo bem. Quando chamam conservadores de fascistas, burros e ignorantes, ninguém fala em polarização. Mas quando o povo resolve reagir e não aceita mais ser pisoteado, aí é discurso perigoso. A plateia explodiu em aplausos. O professor Moretti fechou os olhos por um instante, tentando não demonstrar irritação. O senhor simplifica demais as coisas. O Brasil é um país diverso e essa mentalidade de nós contra eles só prejudica a democracia. Bolsonaro se inclinou para a frente com um olhar afiado. Democracia. Vamos falar sério, professor. No Brasil, democracia virou um termo usado para justificar qualquer coisa que beneficie a esquerda. Quando a direita vence, querem mudar as regras do jogo. Quando a esquerda está no poder, qualquer questionamento vira ataque à democracia. O povo não é mais bobo. O mediador olhou rapidamente para a produção. O desespero estava evidente. Mas veja, senhor Bolsonaro, sua postura radical tem afastado até mesmo aliados. O senhor não acha que poderia ser mais moderado em suas declarações? Bolsonaro cruzou os braços, mantendo a postura firme. Então a solução é ser moderado. Falar baixinho, pedir desculpas por defender o Brasil. Me desculpe, mas isso não funciona. Foi essa moderação que permitiu que a esquerda dominasse a cultura, a mídia e até as instituições. O que vocês chamam de moderação é, na verdade, rendição. A resposta pegou todos de surpresa. O silêncio tomou conta do estúdio por alguns segundos antes de ser quebrado por uma nova onda de aplausos. O professor Moretti ajeitou a gravata e tentou uma última cartada. Mas o senhor não acha que essa retórica apenas alimenta conflitos, que afasta a possibilidade de diálogo? Bolsonaro não hesitou. Engraçado, o problema é sempre o meu discurso, mas nunca as ações da esquerda, né? Eles podem tentar destruir reputações, podem perseguir opositores, podem chamar conservadores de tudo que é nome. Mas o problema sou eu. Não tem diálogo possível quando um lado quer calar o outro. A plateia explodiu em comemoração. O mediador olhou para a câmera tentando manter a compostura. Ele sabia que a essa altura a repercussão do debate já estava tomando conta das redes sociais. O professor Moretti abaixou os olhos. Ele sabia que não havia mais nada que pudesse fazer para reverter a situação. O embate estava decidido. O estúdio estava tomado por um clima de tensão e euforia. O embate chegava ao fim, mas a plateia ainda reagia fervorosamente a cada resposta de Bolsonaro. O professor Moretti permanecia em silêncio, visivelmente derrotado. O mediador tentou encerrar com dignidade, mas sua expressão deixava claro que o programa havia tomado um rumo inesperado. Bom, senhor Bolsonaro, apesar das divergências, acredito que esse debate trouxe muitos pontos importantes. O senhor gostaria de deixar uma mensagem final. Bolsonaro olhou diretamente para a câmera, sua expressão séria e determinada. A verdade é uma só: o Brasil cansou de ser enganado. O povo está vendo quem realmente quer o bem da nação e quem quer apenas manter seus privilégios. Querem nos calar, mas não vão conseguir. A liberdade do brasileiro não está à venda. A plateia irrompeu em aplausos e gritos de apoio. O mediador, tentando encerrar o programa de forma neutra, agradeceu a participação de todos. Agradecemos ao professor Carlos Moretti e ao ex-presidente Jair Bolsonaro por esse debate. E, claro, agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui. As câmeras se desligaram e o auditório permaneceu tomado por burburinhos. Mas o impacto daquele debate já havia ultrapassado os limites do estúdio. Poucos minutos após a transmissão, a internet explodiu. Hashtags como Bolsonaro humilha Moretti, desmascarado,
e a censura da esquerda dominaram as redes sociais. Canais no YouTube repostavam os melhores momentos do debate, enquanto analistas políticos tentavam minimizar os estragos para o lado progressista. Nos bastidores, jornalistas discutiam freneticamente como iriam enquadrar a repercussão do programa. O professor Moretti, agora abatido, evitava os repórteres, mas era tarde demais. O público já tinha escolhido o vencedor da noite. O que aconteceu aqui hoje foi mais do que um simples debate. Foi a prova de que a verdade sempre prevalece, não importa o quanto tentem silenciar. Bolsonaro enfrentou mais uma vez um sistema que insiste em manipular, censurar e distorcer os fatos, mas o povo já abriu os olhos. E agora eu quero saber de você o que achou desse embate. A esquerda realmente está tentando calar quem pensa diferente, ou isso é só mais uma teoria da conspiração? Comente aqui embaixo e vamos continuar essa conversa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. A verdade precisa ser espalhada e juntos nós vamos fazer isso acontecer. Nos vemos no próximo vídeo.